bondade de Deus. Esse é o alicerce. Essa é a base. E eu sei que eu falo muito sobre isso. Se você frequenta aqui na igreja, você sabe que a gente repete muito isso. Mas se a gente voltar alguns anos atrás, isso não era pregado nas igrejas. Há alguns anos que eu digo talvez no mínimo uns 50, 60 anos atrás, você não, e até hoje você vai encontrar muitas igrejas que não necessariamente gostam de tratar desse tema, porque tem às vezes algumas reservas e tem uma certa resistência em acreditar no que hoje para mim e para você é tão fácil acreditar. Porque a Bíblia fala disso o tempo todo. Como Deus é bom. Você sabia que esse tema, se você resolver estudar a Bíblia, você vai encontrar ele de Gênesis a Apocalipse. Ele é repetido o tempo todo. Como é que você se sente quando alguma coisa é repetida o tempo todo para você? Né, a gente vive numa dinâmica familiar, por exemplo, que eu costumo usar essa ilustração porque ela casa bem para mim e para você. Quantos pais tem aqui que você tem filhos pequenos ou adolescentes? Você vai entender rapidinho o que eu vou falar. Não é interessante que a gente tenha que repetir certas instruções com muita frequência? Como, por exemplo, por que deixou o prato sujo em cima da pia mais uma vez? Né? Por que o quarto está essa bagunça? E por que a toalha ficou naquele lugar? E a gente se pergunta isso, e você, né, talvez como eu, fala com a esposa fala com o marido, a gente tenta entender. Por que a gente está repetindo mais uma vez a mesma instrução? Quem entende o que eu estou falando? Você tem uma certa crise com isso, né? Você faz essa pergunta. Tem alguém que não quis abaixar mais a mão ali atrás. A gente sabe do que a gente está falando. Quando a gente tem que repetir, falar outra vez uma instrução, tem uma razão para isso. Aparentemente, a pessoa instruída, no caso nossos filhos, não compreenderam, não ficou muito clara a nossa mensagem, ou ignoraram. Né? Na verdade, a desobediência tem duas opções, ou é pela ignorância ou é pela rebeldia. Às vezes, eu não entendi a mensagem, então eu não a cumpri propriamente. Às vezes eu entendi a mensagem, mas eu não quis fazer. E quando nós vamos disciplinar os nossos filhos, isso tem que estar bem claro. Foi ignorância ou foi rebeldia? Mas, seja de um jeito ou de outro, nós nos acostumamos a repetir. E todo pai sabe, nós aproveitamos todas as oportunidades para usar como a instrução, orientação. Né? Engraçado que eu falei disso no domingo. Foi domingo? Foi. Falando para a igreja que, usando uma ilustração de que Deus muitas vezes responde às nossas orações, e Ele sempre responde, mas não necessariamente Ele responde o que você queria que Ele respondesse, mas Ele responde. Quando você ora, Ele responde, você crê? Amém? Às vezes não é a resposta que você queria, e é natural, porque Ele sabe muito melhor da nossa vida do que nós, então às vezes Ele vai nos instruir, vai nos orientar. E aí eu usei a ilustração que eu ouvi de um pastor com seus filhos, que cada um dos filhos pediu uma coisa diferente e cada um deles teve uma resposta diferente do pai, que os ama muito. Um filho pediu uma coisa e o pai falou, claro, não tem problema, porque aquilo era bom para o filho. Eu estou com fome, posso comer fruta? Pode. O outro pediu, eu estou com sede, posso beber refrigerante? Não. Né? Por mais que a sua sede seja real, genuína, não é nem a hora certa, nem a maneira certa de matar essa sede. Tem água, bebe água, são 11 da noite, são 10 da noite, né? Você não vai beber refrigerante. E embora o pai tenha negado um pedido, ele deu uma resposta. E essa resposta era boa para o filho. Quantos aqui sabem que isso é uma boa ideia, né? Para os seus filhos? E eles não vão gostar, mas você está dando... E o terceiro filho falou, eu queria fazer uma coisa agora, queria voltar a nadar na piscina, igual a gente nadou mais cedo, já estava na hora de dormir. E o pai falou, não, agora não. O meu filho, esses dias, ganhou um livro muito legal, e uma das brincadeiras que tem no livro é que você tem que usar uma luz negra para ler algumas coisas. Sabe o que é a luz negra?
Aquela luz quando está tudo escuro, que a gente usa-se em alguns lugares, e as roupas brancas ficam mais claras ainda, né? Tem gente que dá aquele sorriso e você toma um susto, porque, né, ficou muito claro. Então, era isso. Aí ontem ou não, foi ontem, eu acho que foi ontem, que teve encontro de homens, de mulheres. A gente saiu daqui 10 da noite. E ele falou, posso pedir uma coisa a você? Pode. Dá para a gente passar em algum lugar e comprar uma luz negra? Onde? Qual é o lugar que vai estar aberto às 10 da noite para comprar? E eu lembrei imediatamente e disse, filho, não é que eu não queira te dar, só não é a hora certa, né? E a gente aproveita aquela oportunidade para instruir, e explica, e conversa, e trata de outras coisas. E nós aprendemos pela repetição. E uma das coisas muito legais é que quando você perde a paciência de tanto que você já falou com seus filhos, meu filho, eu já falei 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes. Uma boa ideia é você lembrar que você também era assim. A maioria de nós também aprendeu depois de muita repetição. E nós somos quem somos hoje, principalmente pelos valores que foram repetidos na nossa vida. Quem está acordado aí, diga amém. Quase todo mundo, aleluia. Quando Deus repete alguma coisa, repete, porque eu falei para você da nossa condição de pais, mas aqui tem filhos também. Como é que vocês, filhos, se sentem com aquela repetição? Mais uma vez, né? Meu pai falando mais uma vez, meu Deus do céu, já sei, errei outra vez. A gente está nessa condição também. Agora, quando se trata de Deus como nosso Pai, falando alguma coisa para a gente precisa repensar. Será que a gente acha que ele está sendo chato? Será que a gente acha que ele está sendo repetitivo? E se tem um assunto que a Bíblia trata, do início até o final, é esse. E por quê? É a minha pergunta para você, por que você acha? Por que você acha que a bondade de Deus, o fato dele ser bom, é repetido, é tratado, é lembrado, é enfatizado de Gênesis até Apocalipse? Pensa numa resposta, por que isso acontece? E eu vou te dar logo a resposta. É porque essa é a base da nossa fé. A base da nossa fé não é o ensino bíblico apenas. A base da nossa fé não é apenas um episódio de salvação na nossa vida. Não, a base da nossa fé é a revelação dessa bondade de Deus. Nós só conseguimos crer, e quando eu falar fé para você, entenda, confiar em Deus por causa disso, porque Ele é bom. E Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele de tal maneira que quanto mais você se aproxima, quanto mais você anda com Ele, mais você o conhece, e quanto mais você conhece, mais você confia. Eu penso aqui que talvez algumas pessoas poderiam testemunhar, alguns aqui poderiam contar uma história de um relacionamento seu que não deu certo, que não funcionou. E tem 1000 motivos para um relacionamento não funcionar. Um namoro, um casamento, uma sociedade, uma amizade. Existem 1000 motivos que muitas vezes nos levam a ter que quebrar aquilo. E eu queria só pincelar para você que, em alguns casos, e não é disso que a gente vai falar, mas é apenas como uma ilustração, em alguns casos, uma das pessoas naquele relacionamento não estava sendo boa. E ninguém gosta de estar num relacionamento onde eu não sou bem tratado, onde eu sou maltratado. E acontece com muita gente. Se você diz, pastor, você está falando comigo? Não estou falando contigo, não, estou falando com um monte de gente, comigo também, né? Em alguns níveis. Né? Ninguém gosta de estar envolvido num relacionamento onde eu não sou bem tratado, eu quero ser bem tratado. E como é que a gente faz isso? Se você é casado, né, ou em qualquer outro relacionamento, como é que acontece um relacionamento de amizade genuína e verdadeira? Ela não acontece da noite para o dia. Você gasta tempo com aquela pessoa. É natural isso. Essa é a dinâmica normal de qualquer relacionamento. A fim de confiar em você, eu não posso confiar em você se eu primeiro não conhecer você. E à medida que eu conheço você, uma coisa se destaca. Dentre muitas, uma se destaca. Se você for mau, não tem como ter relacionamento. Mas se você se revelar bom para mim,
Você pode não ser bom para todo mundo, mas se você for bom para mim, se nós andarmos juntos, eu percebo que você tem um carinho, tem uma admiração, tem um afeto, tem um cuidado, tem uma proteção em relação a mim, aquilo com o tempo vai me colocando numa posição de confiar em você. E confiar, às vezes até o último nível, né? De contar tudo que eu puder contar, porque eu confio. Eu não disse para você que muita coisa durante o louvor foi confirmando essa verdade? É que a gente cantou isso para Deus hoje, eu confio em Ti. Eu queria que hoje, quando você voltasse para casa, você lembrasse dessa canção e perguntasse, será que eu confio mesmo? Porque não é sempre que a gente canta e realmente é verdade. Pastor, não, eu confio em Deus. Em alguns momentos, eu e você não confiamos. E a razão por que nós não confiamos é porque não entendemos exatamente quem Ele é. E esse atributo tão importante. Ontem à noite a gente teve aqui um encontro de mulheres e de homens. E eu queria dizer para você que eu fiquei no encontro de homens. Está bem claro isso, né? Só tinha homem lá. E a pergunta que o pastor Rodrigo fez para os homens é: qual é a área da sua vida, onde você entende na sua vida que é um grande desafio para você perceber Deus ali? E a maneira como eu traduzia, qual é a área da sua vida onde é mais difícil confiar que Deus está com você? E imediatamente eu pensei que muitas pessoas, e foi uma salada, tinha tudo quanto é assunto que você pudesse imaginar. Cada homem tinha uma ideia diferente, eu achei muito legal, muito frutífero. Na minha cabeça eu pensei, todo mundo vai falar que é a questão financeira. Porque quando falta o dinheiro, ou quando a gente tem muito dinheiro, seja qual for a situação, a gente tem a tendência de colocar a nossa confiança ali. Então, quando tenho dinheiro, eu confio. Quando não tenho, eu me desespero, porque não tem mais onde confiar. E eu achava que todo mundo ia falar isso, porque Jesus trata disso de uma maneira muito específica. Na hora de falar entre duas forças nas quais você vai confiar, ele diz, você não pode servir a dois senhores, e ele coloca essas duas pessoas. Deus, e não é outra pessoa, mas é uma outra força, e dinheiro, e coisas, e bens, e riquezas. E eu não sei, mas eu acho que já deve ter acontecido com você. Em algum momento você pensar que está complicado, que como é que vai ser a questão? Como é que eu vou pagar isso? De onde vai vir o dinheiro? E você fica preocupado, você fica desesperado. Não vou pedir para você levantar a mão. Eu acho que é comum isso. Naquele dia, naquele momento, você não confiou em Deus. No momento em que eu fico preocupado, no momento em que eu fico ansioso, por que eu fico preocupado e ansioso? Porque alguém ficaria preocupado e ansioso se sabe que Deus está com ele. Quem está entendendo? Então, eu não estou criticando você, não, eu estou contigo, eu faço igualzinho. A questão é que a gente precisa olhar para isso honestamente e dizer, realmente, naquele dia eu não confiei em Deus. Quando eu mesmo tentei resolver um problema que eu não podia, mas Ele podia, eu confiei mais em mim do que nele. E você pode abrir um leque de coisas que acontecem na nossa vida, quando você tem medo, quando você tem preocupação, quando você tem ansiedade. Isso é uma revelação clara de que naquele momento, e nós somos humanos, eu entendo isso, mas a Bíblia fala bastante sobre esse assunto, que não é pelo que você sente, é pelo que você crê, que você pode realmente confiar naquele que criou todo o universo, inclusive você. Quantos aqui sabem que Deus é Deus? Diga aleluia. Quanto mais você o conhece, mais você confia nele. No início desse ano, eu comecei a falar aqui na igreja sobre alguns hábitos que a gente precisava desenvolver para isso, para nos ajudar a conhecê-lo mais. E quanto mais conhecemos, mais confiamos. E aí fica mais fácil realmente entregar a vida a ele. Você sabe por que tem gente que não entrega a vida a Jesus? Para pensar. Eu ouvi um pastor falando um negócio interessante. Um pastor esteve na China, um pastor americano, e visitando uma fábrica, alguma coisa lá, ele foi acompanhado por algumas pessoas, e uma menina, uma jovem chinesa, acompanhou ele ela estava sendo treinada. E quando terminou aquela pequena excursão,
essa jovem falou: você é pastor? Ele falou: sou. E o senhor é americano? Sou. Ela sabia falar um pouco de inglês e falou: olha, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu ouvi falar que nem todos os americanos vão à igreja. Eu queria que o senhor me dissesse por quê. Por que todos os Estados Unidos, por que todos os americanos não estão hoje frequentando uma igreja? Aquele pastor achou aquela pergunta mais estranha do mundo. E ele não sabia nem responder. Ela falou: deixa eu te dizer por que eu estou dizendo isso, pastor. Porque eu tive um encontro com Jesus. Eu recebi Ele na minha vida. E a gente aqui não tem a mesma facilidade de ter igreja. Agora a situação é um pouco diferente, mas não tem a mesma facilidade que vocês têm lá. Eu não consigo compreender de jeito nenhum, ela falava, como vocês tendo a facilidade que vocês têm, tendo a mensagem que vocês têm desde que esse país foi inaugurado. Por que não está todo mundo apinhado nas igrejas? E ele não sabia o que dizer. Como responder? Não seria uma pergunta tão diferente aqui no nosso país? E eu pergunto para você, por quê que algumas pessoas ou muitas pessoas não se entregam a Jesus? E talvez tenha muitas respostas. Posso te dar uma resposta que eu acho? Elas não sabem qual bom Deus é. Elas não fazem ideia de como Deus realmente é bom. E às vezes, eu sinto muito dizer isso, a culpa pode ser nossa, a culpa pode ser daqueles que levaram essa mensagem. A gente pode ter dado essa impressão para muitas pessoas. Quando eu digo a gente, todo mundo, né? A igreja cristã, de uma forma geral, pode ter distorcido essa mensagem. Como eu disse para você, aqui, na Igreja Nova Vida de Jacarepaguá, desde que nós inauguramos, isso é prato todo domingo, a gente senta e come, é isso aí, vamos falar da bondade de Deus. Mas se você voltar para 1950 aproximadamente, alguns pastores estavam se levantando, não aqui no Brasil, aqui não tinha ninguém que fizesse isso, em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos, para começar a entender que a Bíblia fala desse assunto e começaram a pregar: Deus é bom. E as igrejas começaram até a esvaziar, algumas pessoas não gostaram daquela mensagem. A gente nunca ouviu isso antes, que negócio é esse? Deus é bom? Não, Deus é fogo, Deus é justiça, Deus, Ele, né? Ou seja, e até hoje nós temos muito reflexo disso. Muitas igrejas estão se reunindo domingo após domingo para ouvir sobre pecado e condenação. E é isso que elas estão se alimentando no mundo inteiro. Eu espero que seja muito menos do que eu imagino que seja, mas muita gente. No entanto, a palavra de Deus aponta o tempo todo que sim, né, pecado é real, pecado é grave e o preço já foi pago. E Deus é um Deus que revela a sua bondade, revelou e continua revelando a sua bondade àqueles que estão andando com Ele, àqueles que o amam. E eu lembro da história de um pastor que eu acho que ele ainda está vivo, deve estar com seus 90 e poucos anos. Quando ele começou a pregar, essa era a mensagem dele, pastor Oral Roberts. Eu acho que ele está vivo, e está bem velhinho. Ele tem uma universidade sensacional em Tulsa, em Oklahoma, e ele foi um desses caras que começou a chamar atenção por essa mensagem maluca de que Deus é bom, num período pós-guerra, 1940 e pouco, e ele começou a pregar, e muita gente começou a ter aquela renovação. Eu nunca tinha ouvido isso antes, mas faz sentido, porque a Bíblia fala isso. E olha esse versículo, e a Bíblia está falando que não é o meu pecado, mas é a bondade de Deus, não é o julgamento, não é um sentimento de culpa, não é condenação, mas é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. As pessoas começaram a ter essa revelação. Mas os membros da igreja dele, alguns deles também não acreditavam, não conseguiam concordar. Eles diziam a seguinte frase: isso é bom demais para ser verdade. Deus ser tão bom assim. É engraçado como é que... Hoje a gente tem os nossos olhos abertos, mas naquele tempo eles liam que Cristo se fez pecado no nosso lugar,
para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Você faz ideia da grandeza disso? E eles tinham seus olhos encobertos de alguma maneira, não conseguiam acreditar. Uma vez, esse pastor, ele fazia aquelas cruzadas, aqui a gente viu pouco disso nos anos 50, anos 60, onde eles armavam grandes tendas em lugares desertos, próximos a algumas cidades, algumas aldeias, e convidavam toda a população para vir. E em uma dessas cidades, havia uma igreja muito grande, o pastor daquela igreja muito grande, muito importante na cidade, foi para a rádio, já tinha rádio naquele tempo, e a igreja já estava na rádio, e ele foi lá para falar para todos os crentes para não irem nessa reunião. Cá entre nós, se alguém fizer isso, aí que você quer ir, né? Aí que você, mas, e não adiantou nada ele falar aquilo. Cerca de 10 mil pessoas frequentaram aqueles encontros, tiveram uma revelação marcante de que Deus realmente é bom, começaram a compreender isso, e muita gente experimentou salvação, libertação, cura, como há muito tempo não acontecia naquela cidade. Eu digo para você que quanto mais você e eu aprendermos sobre a vontade de Deus, mais milagres vão acontecer na igreja, porque ela é a base para a nossa confiança, é a base para a nossa crença em Deus. E, mais uma vez, embora a gente repita muito, nós não conhecemos propriamente, mas quanto mais conhecemos, mais vamos confiar. E somente colocando a nossa vida realmente nas mãos de Deus, nós podemos abrir o caminho, para que primeiro Ele te salve. Pastor, eu já sou salvo, ótimo. Então, para que Ele continue te abençoando propriamente, ou seja, para que você continue recebendo dEle, para que Ele possa trabalhar na sua vida. Uma das primeiras coisas que a gente tem que estabelecer, se a gente vai falar de fé inteligente, é reconhecer que Deus não é fonte de qualquer mal na nossa vida. E eu sempre que eu falo isso, eu preciso lembrar que tem gente que talvez nunca tenha ouvido isso. A maioria aqui já deve ter ouvido, mas talvez haja gente aqui que nunca ouviu isso antes. E nós nos acostumamos a acreditar que o que acontece na nossa vida, seja bom ou não, é vontade de Deus. E eu digo para você que é muito fácil provar para você que nem tudo que acontece na sua vida é vontade de Deus. Nesse momento tem um monte de coisa acontecendo no mundo inteiro que não é nem pouco vontade de Deus. A Bíblia revela a vontade de Deus. Não são as nossas experiências, nem as nossas circunstâncias que revelam a vontade de Deus. Quem revela é a palavra. Amém? É que a palavra diz com muita clareza que Ele, Deus, não quer que nenhum se perca. Mas não tem muitos se perdendo? Então a vontade de Deus não é automática. Vontade de Deus, ela não acontece simplesmente por acontecer. Não, em algum nível acontece. Um dia Deus estabeleceu certas coisas que nunca vão parar de acontecer. Um dia a sua vontade revelada disse o seguinte: haja luz. E tem que ter luz para sempre. O universo está aí todo em movimento porque ele está firmado numa palavra que Deus estabeleceu. E amanhã de manhã o sol vai aparecer mais uma vez, sabe por quê? Não é para cumprir as leis da física, mas é porque eles têm que obedecer à palavra de Deus. Amanhã o sol vai aparecer aqui em algum lugar no leste desse nosso país, e quando ele aparecer lá no horizonte, é sinal de que a nossa terra girou um pouquinho, porque um dia Deus falou: vou fazer separação entre trevas e luz, e vai ter dia, e vai ter noite, e vai ter lumiares. E quando ele falou isso não pode mais parar de acontecer. Mas quando se trata da tua vida, quando se trata da minha vida, Ele fez diferente. Ele revela a sua vontade e diz: é isso que eu quero, agora é contigo. E Ele espera que você escolha se você vai se alinhar à vontade dEle ou não. Porque se você não tiver opção de escolher, o seu amor e devoção por Ele nunca vai ser real. O meu amor por Deus se torna real quando eu tenho a opção de não amá-lo. Se eu só tenho a opção de obedecer e amá-lo, isso não é amor, isso é uma escravidão. Mas quando Ele me dá as duas opções e fala: escolhe aqui, ó, eu estou colocando diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, é contigo. Ele não diz: eu vou escolher por você, Ele fala: escolhe.
E esse é um assunto mais longo do que a gente imagina, porque tem muito para se falar dessa expressão livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher. Eu prego e eu acredito de todo o meu coração que Deus deu a você essa capacidade. E tudo que acontece na sua vida não necessariamente sempre é a vontade de Deus, muitas vezes é a sua vontade e a minha vontade. Mas se a gente acreditar que tudo que acontece é vontade de Deus, uma tragédia que acontece, a gente pensa, fazer o quê? Era vontade de Deus. Quando um mal acontece, a gente acredita que aquilo foi Ele. E se você acreditar nisso, como você pode confiar nele? Como é que eu posso confiar num Deus que hoje faz algo bom para mim, mas amanhã eu já não sei? Está todo mundo vivo? Amém? Então qual é a maneira, como é que a gente faz, André? Se não é assim, eu preciso olhar para a palavra, e você vai perceber que quanto mais nós aprendemos sobre esse princípio, sobre a vontade, a bondade de Deus, você descobre que é mais fácil confiar nele. Eu disse para você que no início do ano a gente começou com algumas mensagens falando sobre disciplinas. Eu lembro de falar de uma disciplina espiritual muito importante que eu tenho tentado dia a dia adequar à minha vida, que é confessar a palavra. Não sei se você estava aqui, nos primeiros cultos desse ano, eu usei a expressão palavras de alicerce, para ajustar o meu pensamento. Certas coisas que eu preciso lembrar. Dos meus maiores desafios, lembrar que a palavra de Deus tem uma resposta para eles, eu preciso botá-la nos meus lábios. E quando foi, no mês passado, a gente começou a falar sobre 5 coisas que Deus usa para fazer a sua fé crescer, para desenvolver a sua confiança nele. Uma delas também eram disciplinas. E eu amo essa disciplina. A disciplina de buscar a Deus, de dar a Ele os primeiros minutos do seu dia. E desde que eu comecei a fazer isso na minha vida, todo dia que eu entro no quarto, eu vou levar meus filhos para a escola, acordo um pouquinho mais cedo do que seria. Hoje a gente quase atrasou porque eu não queria sair lá do quarto. E eu vou para um quarto que a gente tem lá, que é um quarto que a gente preparou para isso. Na verdade é um quarto de hóspede, mas ninguém vai lá, eu fico lá. E é o quarto também que minha esposa usa para vestir, essas coisas, de armário. E eu sento ali, quando eu entro no quarto, imediatamente me vem Mateus capítulo 6, e fechada a porta atrás de ti, entra no teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Todo dia, eu entro ali, e eu não sei explicar, mas um sorriso vem no meu rosto. Eu sei que ele está ali me esperando, e eu sei que eu posso confiar nele, e quanto mais eu vou lá, mais a bondade dele tem sido revelada. Eu acredito. É uma experiência minha. Mas se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver homens que descobriram isso há muito tempo atrás. Davi é o cara que descobriu isso perfeitamente. Davi, eu não tenho a menor dúvida que o seu maior atributo, porque Davi tinha um monte de defeito, um monte, a Bíblia não esconde nenhum deles. Mas Deus fala, esse aí é um homem segundo o meu coração. Eu acho que o grande atributo de Davi é que Davi queria gastar tempo com Deus. Pelo menos na maior parte da sua vida. E você vê Davi pastoreando as ovelhas do seu pai e reconhecendo uma analogia muito interessante. E ele é o autor do salmo mais famoso que eu e você conhecemos. Para nós ele é o Salmo 23. Para Davi era só uma música que falava do amor de Deus. O Senhor é o meu pastor. Para mim e para você, hoje isso é clássico. Já são milhares de anos que isso foi registrado e até hoje a gente tem isso vivo. Para Davi, ele era pastor das suas ovelhas e ele reconheceu, da mesma maneira que eu protejo, da mesma maneira que eu guio, da mesma maneira que eu alimento, da mesma maneira que eu cuido de todo jeito delas, esse é o meu Deus para mim. Ele é o meu pastor para me alimentar, para me guiar, para me proteger, para cuidar da minha vida. E escreve uma das canções mais lindas, fazendo uma analogia de que Deus realmente está interessado nele. Isso era novo para aquele pessoal. Embora os judeus entendiam que tinha uma aliança com Deus, eles não se lembravam disso o tempo todo. Por isso que Deus mandava sempre eles se lembrarem. E aí Davi fala uma coisa que é doido para todo mundo. Existe realmente um Deus tão grande, que sabe o seu nome, que se preocupa com você, que realmente cuida de você de perto. Davi percebeu. E é um salmo lindo. Deixa eu ler ele para você.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Davi pastoreava as suas ovelhas. Possivelmente, na maioria das vezes que você vê um pastoreamento acontecendo, ele está num deserto. Moisés tem essa experiência, Jacó tem essa experiência, Isaac vai experimentar isso. Eu não sei, mas aquela área do Oriente Médio é famosa pelos seus desertos. Mas tinha alguns lugares de pasto. E quando tinha pasto, as ovelhas iam lá para comer. Se fosse algum pasto, ia desaparecer daqui a pouco, porque elas estavam com fome. Mas quando ele fala, ele me faz descansar. É porque ele, de vez em quando, eu acho, Davi tinha uma experiência das ovelhas estarem tão fartas. O pasto verdejante era tão grande, tão farto, que elas comiam e deitavam lá. E aquela expressão talvez tenha marcado ele. Falou, é assim que Deus faz comigo. A sua bondade, o seu amor é tão abundante que eu já estou satisfeito, de barriga cheia, posso descansar. Ele começa a compreender que águas de descanso também não era uma coisa tão simples, mas Deus levava ele até esse lugar. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Você entende essa expressão? Caminhos de justiça é uma maneira de viver onde as coisas dão certo. Eu faço a coisa certa, do jeito certo, que agrada a Deus. Não por mérito meu, mas por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale profundo, sem luz, da sombra da morte, porque isso acontecia de vez em quando. A gente não faz ideia, a gente romantiza muito o que acontecia nesse tempo. Esse era um tempo bárbaro. Era muito fácil matar e morrer naquele tempo, muito fácil. Davi fala, ainda que eu ande por esse vale profundo, onde a minha vida está sendo seriamente ameaçada. Você quer saber? Eu não tenho nenhum medo. Aleluia. E é aí que eu e você temos que ir lá nesse vale com Davi e observar o que está acontecendo. Porque eu e você já passamos por esses vales. E nem sempre podemos dizer a mesma coisa. Não terei nenhum medo. Não tive naquele dia nenhum medo. E se acontecer de novo, não vou ter medo. Será? Como é que eu posso não ter medo? Eu preciso ter uma convicção que ninguém consegue roubar de mim. Eu preciso estar seriamente convencido de uma coisa. E Davi estava, porque tu estás comigo. E o que é essa presença de Deus, se Ele não for bom para mim? De que ela realmente me ajuda? Para que me serve, se Ele não for bom, como um bom pastor que protege, alimenta e guia? Davi sabia, eu estou tranquilo. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara para me proteger, e o teu cajado para me guiar, me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda bondade e misericórdia. Bondade, diga bem alto, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Naquela época não tinha igreja. Davi está falando, eu vou habitar na presença de Deus. Eu vou me esconder nesse abrigo de Deus, na fortaleza que Ele é para mim. No meu refúgio, na minha proteção, é nele que eu vou me abrigar. Aleluia. Que isso? Já 8:55, nem comecei. Vamos lá, gente. Não, a gente já vai terminar. Eu creio que Deus está falando comigo com você. Em Mateus capítulo 4, Jesus é tentado por Satanás. O que acontece naquele episódio é que Jesus acabou de ser batizado no Rio Jordão. O Espírito Santo veio sobre ele e ungiu. Em Atos 10 fala que ele foi ungido com o Espírito Santo. A partir dali o seu ministério começa e ele não para mais de fazer coisa boa. Ele faz o que ele disse que ia fazer. Cego começa a enxergar. Cativos são libertos. Você já conhece. Mas antes de começar, ele vai para esse lugar deserto.
Antes de começar, o próprio Espírito de Deus o leva a um lugar para ser tentado. Estranho a gente pensar que nós somos guiados a certos lugares que vão nos testar. Deus sabe com quem fazer isso, a hora de fazer isso e o propósito. Amém? E não se engane, se acontecer contigo, parabéns, porque Deus tem algo muito grande reservado. Ele é levado até um deserto e Satanás, de alguma maneira, eu não sei como. Quando eu sou tentado, o capeta nunca aparece na minha frente. Até onde eu sei. Talvez alguém fantasiado, não sei. Ele nunca aparece, porque se ele aparecesse na minha frente, né, eu ia me sentir tentado. Não tem nenhum engano ali, ele está ali. Eu não sei como isso aconteceu, mas Jesus foi realmente tentado. Realmente. Depois de 40 dias sem comer, ele estava com fome. E o diabo fala, transforma pedras em pães. Você não precisa esperar, faz agora. Você não precisa esperar que as pessoas te reconheçam como Rei dos Reis. Eu vou te transformar em Rei dos Reis, Senhor dos Senhores agora. Basta você se prostrar e me adorar. Você não precisa tentar garantir a sua identidade, seja o que for, né, espiritual, para ninguém. Não precisa ter debate com nenhum fariseu. Se joga daqui de cima, todo mundo vai ver que você está no templo. O sacerdote está ali, os levitas estão ali, os outros estão ali. Se joga, porque os seus anjos não vão permitir que você caia. Satanás constrói toda essa ideia, e uma coisa está em questão. Quando Satanás faz cada uma dessas indagações, ele questiona a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus, e ele deixa bem claro que ele está querendo tratar de Jesus, e é aqui que está o engano. Se você é filho de Deus, Satanás retira aquela palavrinha que o próprio Deus tinha falado para Jesus 40 dias atrás. O próprio Pai diz bem alto do céu, e muita gente ouve, inclusive Jesus: este é o meu filho amado. Essa é a palavra mais importante ali. Amado, que Satanás faz questão de dizer, tenta provar para mim que você realmente é o filho. Se você é o filho, prova. E olha como o engano vem. Tá bom, eu vou provar que eu sou filho. Não. Eu vou lembrar que eu sou filho amado. E se você prestar atenção, o diabo também faz isso comigo, com você. Ele arruma alguma maneira de fazer com que você acredite que você é filho. E você pensa, o diabo faz isso, pastor? Faz. Porque tem muitos filhos que param por aí e não entendem a sua real identidade. Eu lembro de falar um negócio algum tempo atrás que chocou algumas pessoas, e não sei se você acredita nisso, mas eu acredito. Que existem pessoas que o diabo acorda domingo para eles irem à igreja. Opa, está na hora, vamos para a igreja? Que é isso, pastor? O diabo não quer de jeito nenhum que alguém vá para a igreja. Não, algumas pessoas ele quer que vá. Algumas pessoas ele faz questão que vai, deve ter um propósito naquilo, mas muitas vezes são para manutenção de uma religião fria, não para transformação de vida. Se aquela pessoa ficar muito em casa, pode ser que ela tenha um despertamento espiritual, então vai para a igreja para manter a sua religião, para até o mês que vem, no dia da ceia, você volta. Da mesma maneira, da mesmíssima maneira, o diabo consegue convencer pessoas que é isso mesmo, a Bíblia diz que você é filho de Deus, você é filho, e é só isso. Você lembra do filho pródigo? Ele era filho, não sabia o que era aquilo. O outro irmão dele mais velho também era filho, mas não tinha a revelação do que era ser filho. Então o diabo sabe muito bem que tentação é tentação mesmo. Então ele esconde a palavra mais importante. Porque quando você sabe que você é filho amado, a tentação quase que desaparece, ela perde todo o seu poder. Quando você é lembrado e está firmado nessa verdade. Amém? Eu já li o Salmo 23, eu já mencionei a tentação de Jesus. Eu vou ler para você Mateus 7. Antes de você voltar para casa. Mateus 7, verso 7 diz assim, próprio Jesus, palavras dele: peçam e será dado,
Busquem e encontrarão. Batam e apanharão. Não, batam e a porta será aberta. Tinha uma piadinha ali que ninguém achou graça, mas tudo bem. Pois todo que pede, recebe. Para aqui um minuto. Jesus está falando isso, amém? É Ele. Eu prometo a você. Abra lá Mateus 7,7, você vai ver. Jesus é que está dizendo: pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês? Deixa eu mostrar para você algo que Deus colocou hoje no meu coração. Eu fiquei feliz quando Ele fez isso. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Eu lembrei que o pastor Luciano Subirá, não sei se você conhece, está se tornando conhecido, famoso. Quando lê essa passagem, se lembra do episódio que tinha uma época que não existia, eu acho que embalagem de papel, como a gente tem hoje, para pão, que você comprava na padaria. Não lembro como é que era antes, mas o pão endurecia muito rápido. Ele lembra de um momento onde ele chegou em casa com muita fome e o pão que estava lá era de 2 dias atrás. E ele lembrou dessa passagem. Ele pediu pão para o pai deu aquele pão que era uma pedra. Já comeu, né? Esse pão terrível. E Jesus fala: qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Mesmo que seu filho não seja grande coisa. Qual de vocês, seu filho chega em casa, está com fome? Não como a minha filha que sai daqui da igreja domingo à noite com fome de McDonald's. Não, filha, é pão em casa, né? Pão não vai faltar, fica tranquila. Tem lá. Qual vai pedir? Está com fome? Claro que a gente vai resolver a questão do filho, não vai ficar com fome. Vai dar pedra? Não. E se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E olha o que Jesus fala: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais, diga, quanto mais. Ele está fazendo uma pergunta. Quanto mais. E quando Jesus fala isso, queridos, Jesus não exagerava. Quando ele conta algumas parábolas têm um toque de exagero, faz parte. Mas aqui ele está falando algo que ele realmente está trazendo para o lugar mais alto possível. Quanto mais, quanto mais, vosso Pai, ele diz assim, aquelas pessoas estavam aprendendo isso, que Deus é Pai. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, Jesus termina, eu acho interessante que ele termine assim: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Eu pergunto: Jesus, o que aconteceu aqui no final? O senhor estava falando de pai e filho, e eu que não sou tão bom, sei dar coisas boas aos meus filhos? Então Deus, que é muito, muito melhor do que eu, sabe me dar coisas muito melhores? Então por que o senhor terminou desse jeito? Tudo, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Jesus está resumindo o que aqueles judeus acreditavam que era o mais importante: a lei de Moisés, os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Ele fala: quer saber? Vamos pegar tudo isso e vamos transformar numa coisa. Você tem que amar o teu próximo. Você tem que fazer a ele o que você gostaria que fosse feito a você. Jesus transforma a sua mensagem sempre em algo relacional. Relacionamento. É isso que está no foco dele, isso que é mais importante. Mas eu estava falando agora há pouco do amor de Deus. Mas lembra que eu falei uma frase aqui importante? Ele falou: vocês que são maus. Se eu perguntar aqui, quem é mau? Eu acho que ninguém vai levantar a mão. E se você estava pensando em levantar, é melhor não. Vai pegar mal. Quem aqui é mau? Ninguém levanta a mão, ninguém. Mas Jesus está falando que nós somos, na nossa humanidade. E você sabe, e eu também sei, eu sei o quanto eu sou. E você sabe o quanto você é. Cada dia que você olha para o espelho, você percebe um pouquinho do mal que você não queria que tivesse ali. Esse é o problema. Quando a gente olha para Deus, a gente julga Ele com base em quem nós somos. E nós achamos que a maneira como nós tratamos dos nossos filhos, da melhor maneira possível, é talvez comparável ao que Ele faria por nós. Mas Jesus usa uma expressão, Ele diz: quanto mais.
Porque mesmo com a sua imperfeição, mesmo com as suas marcas, com as suas mazelas, com as suas dores, com os seus fracassos, com os seus problemas, com os seus desafios, tudo que você puder imaginar na sua bagagem, você se esforça, pelo menos em relação aos seus filhos, para fazer o melhor por eles. Que os pais digam amém. Jesus fala, agora vocês têm um pai que não tem defeitos, não tem marcas, não tem mazelas, não tem manchas, não tem uma história, um passado que o condena. Quanto mais esse pai que adotou você na família dele, que chamou você para se tornar um com ele, você entende que esse amor está sendo derramado sobre a tua vida todos os dias. Jesus quer deixar isso claro. Vamos ficar de pé para eu ler a última passagem? Essa passagem aqui, aleluia, glória a Deus. Você conhece João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Quer ver como a igreja sabe direitinho, de cor esse versículo? Vamos lá. Porque Deus amou. Glória a Deus. Amém. Está vendo? Eu não sei quando foi que você decorou isso, mas deu certo, né? Funcionou. Se você está aqui e ficou quieto nessa hora, fica tranquilo, não fica com vergonha. Você faz parte da família, você vai aprender. Se quiser aprender, se não decorar, não tem problema. Mas esse versículo fala que Deus nos amou de um jeito tão grande, que ele não escreveu apenas várias cartas de amor, e é isso que isso aqui é, várias cartas de amor apenas para revelar o seu amor, porque se ele tivesse feito isso, eu e você não compreenderíamos exatamente, mas quando ele pega o que ele tem de mais precioso e entrega para comprar você para ele, precisa ser para mim e para você uma revelação. Eu queria te desafiar a lembrar do que eu vou falar agora para você amanhã. E enquanto eu falo, eu sei que você não vai lembrar, mas se esforça para lembrar. Eu queria que você começasse, se você quiser, principalmente os homens têm mais dificuldade disso do que as mulheres, então o desafio é maior. A em algum momento do seu dia dizer assim: Deus me ama. Eu tenho um pai que me ama. Pastor, não sei se eu vou fazer isso, eu vou ter que pegar um intervalo, ir para o banheiro, falar baixinho lá no box, eu não sei. Eu estou te desafiando porque talvez você há muito tempo não fala isso ou não pensa isso. Talvez até quando você canta isso aqui, eu não sei se isso processa dentro de você. Mas eu acho que é uma boa prática para você começar a compreender, homens e mulheres, que isso é real. E essa é a base, esse é o alicerce. Você só consegue construir qualquer coisa na sua vida espiritual, e ela é a base de tudo. A minha vida não é só espiritual, mas é aí que ela começa. Qualquer outra coisa na sua vida parte daí. Aliás, você é muito mais espiritual do que você imagina. A gente acha que nós somos espirituais quando fazemos coisas espirituais, quando temos disciplinas espirituais. Deixa eu te falar, não é verdade. Se você, e aqui vai só uma ilustração, eu não sei da vida de ninguém, não vem depois falar, pastor, não sei de nada. Mas se o seu filho queria ter tempo com você, um tempo de qualidade, brincando um pouco, sentando um pouco, e você fala, não, eu preciso ler a minha Bíblia agora, é tempo de eu gastar tempo aqui na palavra, seria mais espiritual você brincar com ele, porque é isso que Deus pede da gente. Você entende? Tudo na sua vida parte daí. E a parte mais importante disso, você não consegue construir nada se você não compreender que Deus não é apenas um Deus de poder, mas Ele é um Deus de amor.
Hebreus 11:6, não é a minha passagem ainda para terminar, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer em duas coisas. Precisa crer que ele existe. Isso não é tão difícil. Para alguns pode ser, talvez para você não. E para muitos que não vão à igreja, não é um grande desafio acreditar que ele existe. Mas não termina aí, e que recompensa aqueles que o buscam. Que Deus é um Deus real e é um Deus recompensador. É um Deus cheio de amor. Eu peguei a Bíblia Viva, uma tradução bem legal, bem diferente, para ler para você uma passagem de Romanos capítulo 8, que você conhece bem, que começa dizendo: que diremos, pois, em vista dessas coisas, na tradução do Almeida, né? Se Deus é por nós, quem será? E termina dizendo assim: eu estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Essa versão aqui talvez traga luz a algumas questões na sua vida. E se você ouvir com atenção, deixa o Espírito Santo falar com você, e logo em seguida nós vamos orar, e logo depois vamos embora. O que podemos dizer diante de coisas tão magníficas quanto essa? Se Deus está do nosso lado, quem pode estar contra nós? Visto que Ele, em nosso favor, não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, será que certamente não nos dará tudo mais? Será que certamente não nos dará tudo mais? Quem se atreve a nos acusar? A nós, que Deus escolheu para sermos dele. Será que Deus faria isso? Nunca. Foi Ele quem nos perdoou e nos deu o direito de ficar com Ele. Amém. Quem nos condenará? Quem nos condenará então? Cristo? Não. Foi Ele quem morreu por nós e voltou à vida por nossa causa. E agora está sentado no lugar de maior honra junto a Deus, rogando por nós lá no céu. Quem então pode jamais ocultar de nós o amor de Cristo? Quando estamos em aflição ou em desventura, quando somos perseguidos de morte ou destruídos, será que isso acontece porque Ele não nos ama mais? E se tivermos fome, ou ficarmos sem dinheiro, ou passarmos por perigos, ou formos ameaçados de morte, será porque Deus nos desamparou? Não, pois as Escrituras nos dizem que por sua causa nós precisamos estar prontos a enfrentar a morte em qualquer momento do dia. Somos como ovelhas prontas a serem abatidas no matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio de Cristo, que nos amou a ponto de morrer por nós. Estou convencido de que nada poderá jamais nos separar do seu amor. A morte não pode, nem tampouco a vida. Os anjos não poderão, e todas as forças do inferno não poderão afastar de nós o amor de Deus. Nossos temores pelo dia de hoje, nossas preocupações sobre o dia de amanhã, ou o lugar onde estivermos, bem alto no céu, ou nas profundezas dos mares, nada jamais será capaz de separar-nos do amor de Deus, demonstrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando morreu por nós. Aleluia. Diga comigo: eu estou convencido de que nada, absolutamente, pode me separar do amor de Deus revelado em Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade.